A Justiça Federal condena 8 integrantes do PCC por tentativa de sequestro contra o senador paranaense Sérgio Moro. Essa sentença foi assinada pela juíza federal substituta Sandra Regina Soares, da 9ª Vara Federal de Curitiba, no âmbito de uma ação penal ligada à Operação Sequaz, deflagrada lá em março de 2023. 8 pessoas foram condenadas por envolvimento na tentativa de sequestro do político paranaense. Segundo a denúncia aceita pela Justiça, o motivo para a tentativa de sequestro seria a atuação do ex-juiz como ministro da Justiça durante o governo de Jair Bolsonaro. Bom, temos aí, portanto, esse desdobramento e vale dizer que a denúncia cita ao menos 2 motivos: as transferências de integrantes do PCC para presídios federais e também a proibição de visitas íntimas dos estabelecimentos prisionais federais. Os investigadores iniciaram a apuração com base em depoimento de um ex-integrante do primeiro comando da capital, que se transformou em testemunha protegida pela Justiça de São Paulo. Foi ele quem relatou o plano de sequestro de Sérgio Moro, que depois foi levado para a Polícia Federal. As investigações apontaram que os integrantes do PCC monitoraram locais que Moro frequentava. Um dos endereços foi o clube em Curitiba, onde o senador votou durante as eleições de 2022. Após a divulgação da sentença, Sérgio Moro comentou a decisão. Vamos ouvir o que foi que ele disse. É um alívio que essas pessoas tenham encontrado as consequências de seus atos na justiça, mas as investigações precisam prosseguir para que sejam identificados os mandantes dentro da organização, porque esses condenados são daquele chamado grupo restrito que cumpre ordens, são os executores, são perigosos, têm que ser punidos, mas tem os mandantes. No Senado eu vou continuar defendendo, não serei intimidado, vou continuar defendendo leis duras e medidas duras contra o crime organizado. O crime organizado no Brasil hoje se tornou praticamente coisa de organização terrorista, onde já se viu, tentar matar ou atacar um senador da República. E se fazem isso com uma autoridade pública dessa hierarquia, imagina como sofre a população comum, muitas vezes sujeita aos mandos e desmandos desse grupo criminoso. Não irão intimidar o Brasil. Outros 3 denunciados foram absolvidos e 2 morreram na prisão após o plano de tentativa de sequestro se tornar público. Essa foi uma história aí que abalou o Brasil por diversos dias e todos os desdobramentos e implicações políticas envolvidos. Então está aí a fala do senador, que foi alvo desse planejamento, alvo de uma tentativa gravíssima de crime, e além disso, vale dizer que a ideia dele seria copiar aquela medida adotada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentando, portanto, a classificação nessa volta dos trabalhos lá do Congresso, de que esses grupos todos criminosos teriam uma equiparação ali, exatamente com o grupo terrorista. Então, é uma ideia que deve apresentar, isso já foi ventilado na imprensa, você tem grandes veículos trazendo essa discussão. Lá nos Estados Unidos também, de volta à Casa Branca, o próprio presidente americano já divulgou, o Estadão, por exemplo, essa intenção, publicou lá uma série de decretos, entre eles esse que faz a relação entre cartéis de drogas como organizações terroristas. Então, é uma resposta dura, a gente vai acompanhar como seguirá essa intenção de copiar Trump aqui no Brasil por parte do Moro. Camila. A investigação é importante e ter os nomes indicados, saber quem foram essas pessoas que estavam por trás e qual a relação delas, o que as levou a planejar essa ação, é fundamental para que justamente a gente possa evitar situações futuras, como a gente já ouviu, já teve aí notícias de que ocorreram, como por exemplo o caso inclusive do plano para matar Lula e também o vice Alckmin. Essa questão das autoridades é sempre muito delicada, Rafa. Eles estão sempre vulneráveis, São pessoas que colocam ali a posição política e que estão numa vitrine. Portanto, é claro que eles são mais visados. E como você bem destacou, hoje, infelizmente, o crime organizado, ele está muito presente dentro da própria política.
A gente tem o caso da Marielle, que demonstra isso, as pessoas que estavam por trás dos interesses que levaram ao planejamento daquela morte. E a segurança, infelizmente, ela não é suficiente para essas figuras. Eles estão, de fato, vulneráveis a esse tipo de planejamento e de ataque. Que bom que não foi um ataque bem sucedido. Me preocupa muito essa relação, principalmente de uma organização criminosa tão forte hoje, tão presente em diferentes estados aqui do Brasil, justamente porque a gente sabe que é muito difícil coibir, inibir que esses grupos criminosos como o PCC continuem a crescer. Como que você dá fim hoje numa organização criminosa como essa, Rafa, depois de crescer a esse ponto, né? Então a polícia precisa mesmo fazer um trabalho de investigação muito profundo, muito eficaz, para que a gente consiga minimamente trazer esse sentimento de segurança para as nossas autoridades, porque senão a gente vai viver num estado de milícia, né? Se os governantes tiverem medo do crime organizado, se os políticos tiverem medo do crime organizado, é pior ainda quando eles estão associados, né? Mas se eles tiverem esse medo, significa que a gente teve as nossas instituições sequestradas, né? A gente bem sabe que uma sociedade com medo é uma sociedade apática. Isso não pode ocorrer de modo nenhum.